Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários de papel que vale a pena você estudar, vale a pena você ler os relatórios gerenciais para quem sabe pertencer à sua carteira. Recentemente eu gravei um vídeo similar, só que foi com fundos de tijolo. Assiste esse vídeo que tá show de bola. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar então um top 5, um top 5 fundos de papel. Ainda mais que recentemente a Selic caiu mais um pouquinho, não é verdade? Agora estamos em 10,5%. Por isso que agora eu vou observar com você como que foi o histórico de dividendos de cada um desses fundos imobiliários. Por que isso? Porque os fundos de papel estão atrelados a indexadores. E esses indexadores, eles flutuam aí na nossa economia, como por exemplo o IPCA e a própria taxa de juros. Só que nos casos do fundo de papel nós temos aí os CDIs. Outra coisa importante é o seguinte, eu vou mostrar para vocês 3 fundos de CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários, e vou mostrar 2 fundos que na verdade são do agronegócio, os quais possuem CRAs na sua carteira, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Nós vamos discutir tudo isso aqui nesse vídeo. Então, já peço aí a sua inscrição, porque a sua inscrição ajuda bastante eu continuar aqui trazendo conteúdo para vocês. Então vamos lá, o primeiro fundo que eu vou mostrar aqui é o VGHF11. Olha só, a cotação dele atual R$ 9,01, entregou 13,87% de dividendos nos últimos 12 meses. Só que aqui uma atenção, tá? Muito provavelmente daqui deste ponto para frente, ou seja, daqui a 12 meses, quando a gente olhar o histórico, esse valor aqui vai estar menor porque a taxa de juros está caindo. Por isso que é fundamental você observar o histórico de dividendos, para saber, por exemplo, será que quando a taxa Selic estava em 2%, como por exemplo na pandemia, esse fundo imobiliário entregou 2% de dividendo ou muito próximo a isso? É isso que você tem que observar. PVP, importantíssimo para fundo de papel, 0,97. Então ele está descontado, vale a pena dar uma olhada aí. Liquidez de 5,5 milhões de reais por dia e ele variou 12,63% nos últimos 12 meses. Lá no comecinho do mês de maio de 2023, ele estava custando ali aproximadamente R$ 7,99 e hoje está custando R$ 9,00. Veja que não se valoriza tanto como fundo de tijolo, né? Mas entrega bons dividendos. Vamos olhar aqui, ó, o seu valor patrimonial, 1,53 bilhão de reais. E a entrega de dividendos, ó, isso aqui que eu estava falando para vocês, ó. O dividend yield histórico nos últimos 5 anos foi 16,52%. Só porque a gente pegou uma Selic aí de 13,75% no ano de 2023. Então, no ano de 2023, que entra neste cálculo aqui, faz com que este valor seja aí elevado. Mas se você observar aqui, ó, tem momentos que o VGHF11 paga bons dividendos, tem momento que ele paga um pouquinho menos, ele dá uma flutuada, tá vendo? Ó? Ele não é tão reloginho como os fundos de tijolo, mas vale para você estar com esse tipo de fundo imobiliário na sua carteira, para você pegar momentos de taxa de juros alta e também para você ter uma diversificação de carteira. Então fica aí a sugestão de estudo, o VGHF11. A carteira do VGHF11 basicamente são CRIs atrelado a IPCA, por isso que ele é mais padrãozinho do que, por exemplo, o seu colega Vigir11. Por mais que ele entregou bons dividendos aí, ó, 14,26% nos últimos 12 meses, está custando 9,84 e está com 1,01. Tudo bem, eu sei que ele está um pouquinho acima, mas ainda vale a pena você estudar. Se tivesse 1,05 ou 1,07, daí para fundo de papel, eu deixaria de lado. Eu, Moacir, tá? 3,73 milhões de reais de liquidez diária e variou aí quase 20% nos últimos 12 meses. Lá no comecinho de maio de 2023, ele custava ali na casa dos R$ 8,18. Né? E hoje ele está aí a 9,84. Então valorizou legal aí o VGIR11. Patrimônio bacana, 1,01 bilhão de reais. E olha como esse fundo imobiliário que está atrelado a CDIs dentro da sua carteira, né? Ou seja, o investimento de dívidas do VGIR11 está atrelado a CDI basicamente. Então você consegue observar aqui, ó, que em época de taxa Selic baixa, olha lá, ó, tá vendo aqui, ó, época de pandemia, ó, o VGIR11 pagou, mas pagou ali 0,57%, 0,49%. Depois ele foi aumentando conforme a taxa de juros brasileira foi aumentando. Agora está começando a cair de novo aqui, ó. Vamos ver em valores absolutos. Lá em 2020 ele pagava 5 centavos por cota, olha só, 4 centavos. Então imagina o quanto que esse fundo imobiliário não ficou barato aqui, na verdade. Depois ele começou a pagar dividendos mais altos de acordo com a taxa de juros mais altas. E agora ele está começando a ter uma quedinha, tá vendo aqui, ó? E essa quedinha ela vai continuar muito provavelmente porque a Selic está caindo também. O segundo, então, VGIR11 para você estudar. O terceiro fundo imobiliário aqui na nossa lista é o EQIR11, custando R$ 9,07, 13,57% de entrega de dividendos, percentualmente falando, nos últimos 12 meses. Tá bem barato, né, pessoal? 9% de desconto, uma liquidez de R$ 568 mil aproximadamente, né? Tá aumentando, cada vez mais aumentando. É um fundo imobiliário que vem crescendo aí nos últimos anos. 18,72% foi o que ele variou
no último ano. Veja que lá no comecinho de maio ele estava R$ 7,74 ali aproximadamente, hoje está custando R$ 9,07 e tem potencial ainda de crescimento. Um patrimônio muito pequeno ainda, é verdade, mas para quem gosta desse tipo de fundo imobiliário, como é o meu caso, eu acho que esse fundo imobiliário vai crescer bastante ainda ao longo dos próximos anos. Vamos olhar os dividendos? Olha só, média dos últimos 5 anos, 15,32. Atualmente, né, 13,57. Ele vem entregando praticamente como se fosse um reloginho. Tá vendo? Ó? Ele não apanha tanto assim não. Por quê? Está atrelado ao IPCA e não ao CDI como o VGIR 11. Então o EQIR 11 aí vale sim muito a pena você estudar para ver realmente se pode pertencer à sua carteira. Para quem já é cotista assim como eu, sabe que o EQIR 11 vem entregando bons resultados. Eu já invisto nele já há mais de um ano e por enquanto ele vem performando legal. Agora vamos para dois fiagros. Os fiagros são recentes na bolsa. Tem aí analista que não gosta muito porque eles são recentes, não tem histórico. Tem outros que gostam porque sabe que o agronegócio no Brasil é muito forte. Enfim, tem essas divergências de opiniões. Fato é que você precisa ler os relatórios gerenciais e aí sim tomar a sua decisão. Apresento para vocês aí o XPCA 11, que é o único dessa lista que eu estou te mostrando que eu não tenho em carteira. Mas eu li o relatório gerencial e ele é bem atrativo. R$ 8,42 está custando agora, entregou 15,8% de dividendo, uma burdoada, né? PVP de 0,89, tem espaço para crescer ainda, uma liquidez já bem interessante, quase R$ 2 milhões, só que ele teve uma variação negativa aí nos últimos 12 meses, né? Ele vem caindo aí, né? Então, quem comprou ele lá em maio de 2023, pagou 8,57 aproximadamente, então hoje está um pouquinho mais barato. Mas tudo bem, né? Tem que ver depois o que aconteceu com mais calma com esse fundo imobiliário, assim como o Vigia, que tomou calote, né? E tudo mais. Mas fato é que ele é um fiagro que está descontado. Também é um fiagro bem interessante no sentido patrimonial que vem crescendo, a 432 milhões aproximadamente. Tem que lembrar que é da gestora XP, né? É uma boa gestora aí. Vamos ver os dividendos, ó. Também é assim, tem uma certa flutuação, né? Nos últimos 5 anos, meu Deus, né? 17,84% e atualmente 15,8%. É muito provável que agora dê uma despencada, justamente porque o XPCA também está atrelado a CDI, basicamente todos os CRAs da sua carteira são CDIs, então é muito provável que agora ele vai começar a entregar um pouquinho menos de dividendos, mas é oportunidade, né? Para quem espera aí depois uma alta da taxa de juros, né, no próximo ciclo, para quem for comprar XPCA 11 agora, vai pagar bem barato e vai colher bons frutos no futuro, né? Lembrando que claro, isso é para quem tem a cabeça no futuro. E o último da nossa lista de hoje, que eu tenho na minha carteira, é o RZAG11. Inclusive, é o maior pagador de dividendos da minha carteira. Da minha carteira Moacir, tá bom? Entregou 17% nos últimos 12 meses e eu recebi toda essa montoeira de dividendos aí. Custando R$ 8,40 neste momento, olha só, 12% de desconto, hein, pessoal? Tá bem barato. 2,55 milhões de reais a liquidez por dia e teve uma variaçãozinha aí de 7%. Lá em maio de 2023 estava custando ali na casa dos 7,84, 7,92. Hoje aí está um pouquinho mais valorizado. O patrimônio vem crescendo, daqui a pouco vai bater R$ 1 bilhão, isso é muito bom. E na entrega de dividendos, ó, nos últimos 5 anos, 17,89%. É porque ele não tem 5 anos ainda de existência, né? São recentes, mas vamos ver como é que vai se portar daqui dos próximos 2 anos. E aí sim nós vamos saber como é que vai ser de fato a média dos últimos 5 anos daqui a 2 anos. Mas fato é que ele vem entregando bem dividendos aí. Veja, ó, aqui começou a cair a Selic, ó, ele vem entregando também menos dividendos. Já chegou a entregar 14 centavos por cota lá em julho, agosto de 2023. Começou a cair Selic, 13 centavos, 12 centavos e agora está em 11 centavos. Muito provavelmente que nos próximos meses esse dividendo diminua para 10 centavos, 9, não sei. Não dá para prever, pessoal. É uma tendência. Por que que é uma tendência? Porque a taxa de juros está caindo e o RZG11 também tem seu portfólio de CRAs atrelado basicamente a CDIs. Então tá aí para vocês uma lista de 5 fundos de papel, 3 de CRIs e 2 de CRAs para você estudar, analisar o relatório gerencial e aí quem sabe pertencer à sua carteira. Mas o que eu quero saber de você aqui, Ninja, é se você tem algum desses 5 fundos de papel que eu te apresentei nesse vídeo. Coloca para mim aqui nos comentários quais você tem e também a quantidade de cotas. Vamos conversar, vamos bater um papo, isso é muito importante para a gente continuar evoluindo, melhorando em busca da nossa liberdade financeira, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!